Caro amigo, caro amiga, como anda aí o nosso projeto de vida? Essa é a pergunta que tem nos inquietado, que tem me preocupado esses dias. Nosso tempo de isolamento social está se prolongando, a gente não tem assim uma expectativa clara de quando vamos voltar aos nossos trabalhos normais, às nossas aulas presenciais. E o meu receio, que eu creio que é o mesmo de vocês, é de que durante essa experiência de isolamento e de distanciamento, a gente acabe arrefecendo um pouco nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nas nossas metas. Para nós que estamos vivendo, aliás, para vocês que estão vivendo o terceiro ano do ensino médio, aquele ano bem decisivo, a presença na escola, né, o incentivo do professor, o incentivo dos colegas é muito importante. E nós, de alguma maneira ou em alguma medida, nos encontramos privados disso. Mas isso é motivo para a gente desanimar, para a gente desistir ou para a gente fazer mudanças radicais nas nossas projeções para o futuro? De maneira alguma. É isso que eu tenho para dizer para você. Reforçando o que eu disse num vídeo anterior, não é momento de tomarmos decisões definitivas, de tomarmos decisões graves. É momento de mantermos a concentração, de mantermos a constância no nosso esforço. O nosso esforço concentrado no sentido de alcançarmos as nossas metas para este ano. Então, como andam os nossos sonhos? Nós estávamos vivendo assim um momento muito bom quando veio aí o decreto de isolamento social, e nós estávamos, eu lembro, nas últimas semanas, no último dia nós nos encontramos presencialmente. Eu lembro que fiz inclusive inscrição de uma equipe para a Olimpíada Nacional de História do Brasil. Então, a gente estava vivendo assim um momento de expectativas, o ano iniciando, a gente se organizando, se projetando, se planejando e sonhando em conquistar muitas coisas esse ano. Uma possível medalha na Olimpíada Nacional era um desses nossos planos, um desses nossos sonhos. Agora, com o distanciamento, eu pergunto, o que parece distante para nós? As pessoas ou os nossos sonhos ou ambos? Estudar ainda faz sentido para nós? Ou será que a gente começa a pensar que de repente a gente estava se iludindo e que o melhor é cair na realidade e que essa realidade seria que nós não temos tanta chance assim, né? E que nós devemos nos conformar ou nos conscientizar das nossas limitações e não nos iludir e não nos empolgar demais. Então, como está sendo estudar em casa? Porque a nossa casa, muitas vezes, em relação à escola, ela parece ser um banho de realidade. Né? Na nossa casa que nós caímos na real, parece ser aquele lugar, aquele ambiente em que nós descobrimos que nós não somos tudo aquilo que o professor fala e que nós não temos aquela condição de chegar onde o professor estava nos incentivando a chegar, nos fazendo sonhar, nos fazendo projetar, nos fazendo querer. E quando a gente volta para a casa da gente, muitas vezes a nossa família, os nossos pais não acompanham esses nossos sonhos, até nem sabem deles, e eles nos jogam dentro de uma realidade. Aquela realidade do cotidiano, do dia a dia, muito simples, oprimida por mil e um afazeres, que acabam nos fazendo pensar que, cara, a vida é essa mesma, eu nasci dentro dessa realidade, é nela que eu vou viver, e eu não vou pensar nesse negócio de faculdade, universidade, carreira, estudo, né, vida, de repente passar uma temporada numa capital, ou até em outro estado, porque eu não posso, porque eu não tenho condições, porque eu sou pobre, porque eu nasci na zona rural e isso e aquilo, então é melhor eu não me iludir. E aquilo tudo que o professor dizia, ele dizia aquilo porque ele conseguiu fazer isso, mas eu não vou conseguir. Né? Então, muito cuidado com esse banho de água fria que a gente pode estar tomando agora, certo? Senão a gente vai arrefecer, vai desanimar, o ano vai passar, e quando a gente voltar, vamos estar frios, poderemos estar frios e desanimados. E isso não é bom. Por quê? Porque as oportunidades existirão. O Enem não vai acabar.
as Olimpíadas escolares não vão acabar. Né? Nossas oportunidades de conquista, bem ou mal, elas ainda existirão e precisamos estar prontos para elas. Então é preciso manter o nosso foco e o nosso ânimo. Então estudar em casa pode ser um grande desafio, pode ser muito difícil para alguns. É preciso se adaptar, é preciso viver esse momento e tentar tirar dele muitas lições e muitos proveitos e sair dele mais fortes. Nós estamos longe, é verdade, você não está fisicamente próximo do seu professor. Eu digo isso porque eu tenho consciência, eu como professor, que eu já fui aluno, ainda sou aluno, né? Eu sou aluno hoje de curso de música aí que eu estou fazendo. A presença física do professor, o contato com o professor, a troca de ideias com o professor, a convivência com o professor, ela é muito estimulante. Ela é muito instigante. O professor tenta sempre, quando ele é um bom professor, ele tenta lhe puxar para cima o tempo inteiro. E muitas vezes a distância física pode fazer com que a gente fique sem esse up, né? Sem esse gás a mais, sem esse boost na nossa vida, e aí a gente começa a desanimar. A realidade parece ser outra, né? Outra realidade muito dura e diferente daquela que o professor falava. Fica parecendo que o professor era um sujeito desonesto que estava nos iludindo. E não, não é isso. Tá? Então nós estamos longe, mas estamos juntos. Tá? Você não está distante do seu professor no sentido de que você chegue ao ponto necessariamente de esquecer, né, daquilo que o seu professor coloca para você, daquilo que o seu professor lhe instiga a sonhar e a querer. Tá? Porque o professor, vocês sabem muito bem, não é só aquele, Paulo Freire já dizia isso, não é só aquele que vai repassar o conteúdo para você, muito pelo contrário, ele é a pessoa que vai lhe incentivar, e vai lhe instigar e vai lhe inquietar. Né? Quando eu estava na faculdade, tive professores, alguns professores realmente muito bons, e quando eu conversava com a minha primeira orientadora na graduação, eu chegava de noite e eu ficava pensando no que ela me dizia e tinha dificuldade até de dormir, porque ela me colocava na cabeça muitas ideias, muitos projetos que na hora eu não entendia bem, ficava com medo daquilo tudo. Depois vi que ela estava certa. Então lembre-se sempre, nós temos metas, ainda temos metas ambiciosas para esse ano. Especialmente meus alunos do terceiro ano, que estão alguns, eu passei muitos, né, estão inscritos na Olimpíada Nacional de História, que é um sonho nosso, meu também como professor. Nunca participei desta Olimpíada e todo mundo que participa fala que é muito bom e eu acredito nisso. E vocês que estão no terceiro ano, é a última chance, esse é o último ano para vocês. Vamos agarrar essa meta, assim como vamos nos agarrar ao Enem. Estamos sem aulas presenciais, isso não quer dizer que, independente do Exame Nacional do Ensino Médio ser adiado ou não, não vamos ficar presos a esse impasse. Né? Nós vamos sim fazer uma boa prova, nós vamos sim para a universidade no ano que vem. É preciso pensar positivo, é preciso trabalhar para isso. Nós estamos vendo uma contingência no momento, mas ela vai passar. Não sabemos quando ela vai passar. E se ela não passar, eu não creio nessa possibilidade, nós nos adaptamos a ela e realizaremos nossas conquistas mesmo com ela, apesar dela, né? Apesar dela que não sabemos quando vai durar. Então quem vai definir, né, se o ano está perdido ou não, se nós vamos ter menos chances de alcançar nossas conquistas, somos nós mesmos. Não é o vírus, não é o sistema de saúde, não é o governo, né? Somos nós. As condições exteriores estão dadas, nós podemos fazer pouco para mudá-las, mas podemos nos adaptar e podemos encontrar com a nossa criatividade, com a nossa inteligência, com a nossa dedicação, encontrar meios de passar por tudo isso aí, né? Sobreviver a isso, sobreviver que eu falo no sentido intelectual, porque claro, fisicamente nós vamos sobreviver todos nós, tá bom? Então, vamos ficar com essa mensagem, vamos recobrar o ânimo, vamos ter muita força e lembre-se sempre, o professor está aqui disposto a ajudar sempre, seja presencialmente ou não. Então, muita força, vai dar tudo certo.